Bom, tem uma história que diz que eu queria, é uma história antiga que eu queria contar para você antes da gente entrar no assunto propriamente dito. Diz que tinha um grande sábio, né, numa região, e um dos seus alunos foi procurá-lo para ele dar um conselho para ele. E aí diz que esse sábio falou assim: olha, antes de você me fazer as perguntas, deixa eu te fazer uma pergunta. Aí perguntou para ele assim: é, se eu te desse 10 mil reais, né? Vamos falar em reais, 10 mil reais para você contar uma mentirinha pequenininha, uma mentirinha que não te fizesse problema nenhum para alguém, uma mentirinha que não causasse nenhum acidente, uma mentirinha que não machucasse ninguém ou que não ferisse ninguém, uma mentirinha que soasse mais como uma brincadeira do que como uma mentira. Se eu te desse 10 mil reais, você contaria essa mentira? Aí o aluno do mestre, né, disse assim: bom, se essa mentira não vai machucar ninguém, não vai causar nenhum acidente, se ela vai soar mais como uma brincadeira do que como uma mentira, como algo sério, eu contaria, né? Para ganhar 10 mil, uma mentirinha, eu contaria. Aí o mestre perguntou: sim, e se eu te desse 10 centavos para você contar essa mentira que não fizesse mal a ninguém, que soasse mais como uma brincadeira do que como uma mentira, que não causasse nenhum acidente, 10 centavos. Aí o aluno falou: bom, mestre, aí não, né? 10 centavos é muito pouco para contar uma mentira, mesmo que seja uma mentirinha. 10 centavos não, aí eu não contaria. Mas eu não entendi, o senhor está querendo saber o valor da mentira? Tá, não estou entendendo as perguntas. O mestre disse para ele: olha, na verdade, o valor da mentira eu sei quanto uma mentira, mesmo sendo uma mentirinha, ela vale. Na verdade, eu estava querendo qual era o seu valor, quanto é que você vale. E diante dessa história, a gente aprende que alguns casais, da forma que tratam o dinheiro, por não conhecerem algumas verdades bíblicas sobre o dinheiro, alguns casais determinam muito daquilo que é o seu valor, não é? O valor deles próprios do que o valor do dinheiro que eles estão gastando. É preciso a gente pensar muito bem nisso, porque a forma como nós tratamos o nosso dinheiro fala mais sobre o nosso valor do que o valor que nós damos para o dinheiro, o valor monetário, né? Mas fala muito mais dos valores morais, espirituais que nós temos no coração. E nós precisamos pensar muito, muito nisso. E é por isso, pensando em colocar no coração de vocês um valor que não seja só monetário, mas um valor que seja mais espiritual do que um valor mais moral, que a gente gostaria de falar alguns assuntos sobre o porquê você deve conversar sobre o dinheiro, porque vocês devem se reunir e conversar sobre isso, né? E o primeiro motivo, que é aquilo que nos dá valor mais espiritual, é quando nós entendemos que Deus criou a riqueza. Algumas pessoas acham que riqueza foi criada pelo diabo, né? Algumas pessoas acham que rico ou o milionário ou o rico ou a própria riqueza é fruto do pecado. E isso não é verdade, porque Deus, quem criou a riqueza foi o próprio Deus. Alguns pegam aquele texto, né, do rico, do jovem rico, que Jesus disse quão difícil é um rico entrar no reino dos céus,
mas esquece de analisar aquele contexto. Jesus estava falando daquele jovem que amava mais a riqueza do que o reino dos céus, do que a sua salvação, amava mais do que a Deus. E esse é o perigo da riqueza, esse é o perigo de ter muitos bens, né? É passar a amar os seus bens, a sua riqueza, mais do que amar a Deus. E isso a gente pode colocar isso em qualquer área, né, da vida. Qualquer coisa que a gente ame mais do que a Deus é uma idolatria, né? Nós podemos amar mais os nossos filhos do que a Deus, nós podemos amar mais o nosso emprego, a nossa saúde, o nosso cônjuge, a gente pode amar mais o nosso carro, a nossa casa, mais do que a Deus. Qualquer coisa que você ame mais do que a Deus, isso é idolatria, né? Qualquer coisa que a gente coloque no lugar de Deus é idolatria. E aquele jovem rico, Deus conhecia, né? Jesus conhecia o coração dele e sabia que o amor dele estava no dinheiro, e por isso então aquela passagem. Bom, vamos ler alguns textos aqui para demonstrar para você que na verdade, quem criou e ordenou a riqueza foi o próprio Deus. Deuteronômio capítulo 8, do verso 17 e 18. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, quem dá força para a pessoa adquirir riquezas é o próprio Deus. Ora, se Deus detestasse e odiasse a riqueza, ele certamente não daria força para o seu povo adquirir. E ele deu para muita gente. Você vê na Bíblia grandes homens de Deus que eram ricos. Abraão era um deles, Davi era um deles, Salomão, enfim, você tem aí centenas deles que a gente poderia dizer aqui da Bíblia, que eram homens abastados, né? Fazendeiros, e enfim, homens que tinham muitas propriedades e não deixaram de ser homens de Deus, homens e mulheres de Deus. Né? Barnabé, né, que vendeu o campo lá, um levita. Enfim, tem muita gente para provar que Deus ele odeia a avareza, é o amor ao dinheiro, né, amor à riqueza. Deus criou a riqueza. É preciso entender isso. Ageu capítulo 2, no verso de número 8, Deus fala através do profeta, né? Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor. É isso? 2:8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Então, a prata é dele, o ouro é dele, o Senhor é o dono da riqueza. E ele dá benevolentemente a quem ele quer dar essa riqueza. Então, é preciso entender e tratar a riqueza não como vinda de algo maligno ou de algo que vai ser prejudicial, ou de alguma coisa que veio do diabo, ou alguma coisa assim. Não. Deus, ele detesta e odeia as pessoas que ele não gosta de gente que ama a sua riqueza e que faz da sua riqueza o seu Deus. É esse tipo de comportamento que Deus não gosta, que Deus abomina. Mas Deus é o dono da riqueza. Ele é o próprio criador da riqueza. A segunda coisa, o segundo motivo pelo qual vocês demonstram o valor real de vocês quando vocês tratam do dinheiro, e pelo qual vocês devem conversar sobre dinheiro, é para entenderem o propósito de Deus. Quando você trata o dinheiro
de acordo com aquilo que Deus deseja de você, você passa a entender os propósitos de Deus. O que é que Deus quer com esse dinheiro que Ele nos deu, que Ele nos proporcionou? Qual é o propósito de Deus para isso? Olha lá, Provérbios capítulo 3, verso 9. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Honrar a Deus. Honrar a Deus é o propósito principal do seu dinheiro, dos seus bens. Daquilo que Deus tem te dado, você deve honrar ao Senhor com isso. Também o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 10, 31, ele diz assim: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então é tudo. Você vai gastar o seu dinheiro, comprar alguma coisa, tem que parar e pensar primeiro, isso é para a glória de Deus? O que eu compro vai honrar a Deus ou vai desonrar o Senhor? O fruto do seu dinheiro, aquilo que você adquire, tem que honrar a Deus em primeiro lugar. Você não pode adquirir nada ou comprar nada que não traga honra para o Senhor. Qualquer coisa, de um alfinetezinho até uma casa. Isso tudo tem que ser para honrar a Deus, para glorificar a Deus, tem que ser para a glória dele. Ou então, o seu dinheiro você está desobedecendo o papel principal do seu dinheiro, né? O princípio, aquilo que é primordial no dinheiro, que é trazer glória para o Senhor. Sim. A terceira coisa que você precisa entender, o terceiro motivo, é que na vida tudo depende de dinheiro. Absolutamente tudo que você vai fazer na terra, você depende de dinheiro. Tem aquela música, tem que pagar para nascer, tem que pagar para viver, tem que pagar para morrer, e isso é verdade. Tudo aqui nessa vida você paga. E às vezes não paga barato, não, você paga caro. Você tem que pagar para comer. Você tem que pagar para ter essa iluminação aqui, onde nós estamos fazendo esse vídeo. Você paga por tudo. Tudo na vida depende do dinheiro. Nós tínhamos um discipulador, né, o pastor Elias Pereira de Barros, que ele dizia para a gente assim: olha, eu vou parafrasear o texto bíblico. Aí ele dizia assim: no princípio criou Deus os céus, a terra e o dinheiro, porque tudo nessa vida depende do dinheiro. Olha o que o autor bíblico diz aí, Eclesiastes capítulo 10, verso 19. O festim se faz-se para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro atende a tudo. Então, o autor aqui é bem prático e realista. Falou, ó, o dinheiro atende a tudo isso, o festim, o vinho e tal. Você precisa de dinheiro. Você vai precisar de dinheiro para comprar. Quando você chega nessa realidade, você não trata o dinheiro mais de uma forma leviana, né? Gastando, jogando dinheiro fora em coisas que não falam só sobre a sua dependência para sobreviver. E você começa agora a gastar de uma forma leviana como de uma maneira irresponsável. É só lembrar do filho pródigo, por exemplo, né? A Bíblia diz que ele pegou a sua parte na herança e foi gastar irresponsavelmente. Alguém que não soube usar o dinheiro, que jogou fora toda a fortuna que o pai havia lhe dado, que era dele, mas jogou tudo fora, foi parar no chiqueiro. Quando você entende que nessa vida você vai depender de ter recursos do começo até o fim, né? E que isso está dentro do plano de Deus,
porque se não tivesse dentro do plano de Deus, não estaria aqui na terra. Então, se o dinheiro está estabelecido como plano de Deus para a sua sobrevivência, você precisa tratar isso com muita responsabilidade. E às vezes a gente esbarra aí com casais que tratam o dinheiro de forma irresponsável. Como diria o meu avô, né? Como se dinheiro desse em árvore. E não dá. Pelo menos eu não conheço árvore de dinheiro. Se você conhecer, por favor, fale com a gente aí. O dinheiro não dá em árvore. E é preciso que você entenda isso e que você trate-o de uma forma responsável. E por isso, você precisa entender que o dono do dinheiro é o próprio Deus. O dono da riqueza é o próprio Senhor. Que você tem que honrar a Deus com esses bens, com esse dinheiro que Deus tem te dado. Gastar esse dinheiro para a honra e para a glória dele. E o que é, né, gastar esse dinheiro para a honra e glória dele? Para que o nome dele seja glorificado, de acordo com o que a palavra nos ensina. A gente vê pessoas necessitadas, a gente vê que o verdadeiro evangelho é ajudar as viúvas e os órfãos. A gente conhece a palavra de Deus dizendo que é para amar ao próximo como a mim mesmo. Então eu não vou, eu vou ajudar o próximo, eu vou ajudar a palavra de Deus ser espalhada pela terra, né? Não só através da minha boca, mas eu posso investir em missões. Eu ajudo pessoas. Ajudar pessoas não é simplesmente fazer doações para instituições de caridade, mas uma oração que eu faço sempre, porque não é comum irmãos em Cristo, por exemplo, chegarem até outro irmão pedindo ajuda, dizendo aquilo que estão precisando. Uma oração muito frequente na minha vida é: Senhor, me dê sensibilidade para perceber quem está precisando, né? Me traga ao meu conhecimento a necessidade das pessoas e usa-me, se assim for da tua vontade, para ajudar aqueles que estão precisando. E Deus tem respondido. Deus tem respondido quando nós vamos em visitar pessoas e descobrimos alguma dificuldade que estão passando, ou a pessoa, né, não conta para alguém e esse alguém vem contar para nós porque fica constrangido, e nós podemos então saber a necessidade e ir até essas pessoas. Eu honro a Deus quando eu escolho comprar aquilo que combina, né, com o Evangelho. Eu estou falando combina com o Evangelho porque é sempre uma questão que o Marcos levanta, né? Quando a gente está decidindo ou conversando sobre alguma aquisição, ele falou, mas isso, ele sempre fala, isso tem a ver com o Evangelho? Combina com o Evangelho que a gente vive e que a gente prega? Ou seja, honrar a Deus com dinheiro muitas vezes é não adquirir, é renunciar à compra de certas coisas que vão destoar daquilo que você crê, daquilo que você ensina, daquilo que você vive. Eu tenho assim algumas ressalvas com algumas pessoas e alguns gurus até que ensinam a Bíblia de uma forma errada, como se Deus estivesse nos criando nessa terra para a gente ficar aqui para sempre. Nós somos aqui peregrinos, nós estamos peregrinando, daqui a pouco a gente parte e as coisas ficam, não é? Então, algumas coisas não combinam com o Evangelho, e eu preciso entender isso para não gastar o meu dinheiro de uma forma dissoluta, porque tem gente que não gasta o dinheiro de forma irresponsável, como o filho pródigo, e vai parar no chiqueiro. Mas tem gente que gasta de forma irresponsável o seu dinheiro e permite que o seu irmão vá parar no chiqueiro, né? Ele mesmo não vai para o chiqueiro,
mas porque ele não ajuda e não olha para o outro, o irmão dele, o irmão em Cristo dele está no chiqueiro e ele está no palácio. A gente precisa entender isso, porque às vezes nós somos pegos em armadilhas com relação ao dinheiro e a gente quer uma prosperidade a qualquer custo, como se a gente fosse ficar aqui nessa terra, e aí a gente acaba dando um péssimo testemunho para o Evangelho, sendo um mau exemplo para o Evangelho de Jesus, não é? Colossenses capítulo 3 nos encoraja, né? O apóstolo Paulo nos encoraja, se nós fomos realmente ressuscitados com Cristo, que a gente pense então nas coisas lá do alto, né? E se nós formos focar nas coisas lá do alto, nós não vamos usar o dinheiro de forma que não glorifique a Deus aqui na terra. Esse é um assunto para uma outra live, para um outro momento. Realmente eu fico muito preocupado com um evangelho que só quer prosperidade material, como se a matéria fosse eterna. A matéria não é eterna. Nós fomos criados para a eternidade, não para essa terra aqui. Então pense nisso. O dinheiro é bom, mas o dinheiro é para que eu sobreviva aqui. Não, o dinheiro não é para que eu construa palácios. O dinheiro não é para que eu tenha 10 carros na minha garagem, enquanto o meu irmão em Cristo não tem nenhuma bicicleta. Isso é preciso ser pensado antes da gente ficar seguindo alguns gurus que se dizem até evangélicos, mas de evangelho não entende absolutamente nada. Mas essa é uma história para outra live, tá bom? Por que então, né, nós devemos conversar? Por que marido e mulher devem conversar sobre dinheiro? Né? Isso está dentro do jeito certo de usar, de gastar o seu dinheiro. Converse com seu cônjuge sobre o assunto. Decidam juntos e decidam não baseado naquilo que vocês pensam, mas naquilo que a Bíblia, que a palavra de Deus orienta. Um outro motivo pelo qual vocês devem conversar sobre dinheiro é para vocês não entrarem em dívidas. A gente cuida de muitos casais que estão endividados porque não conversaram sobre o dinheiro quando deveriam conversar. Não entraram em acordo a respeito de como gastar o dinheiro e, como não entraram em acordo, entraram em dívidas. Então, conversar sobre o dinheiro, entender todo esse processo que nós estamos falando aqui, de que Deus é o dono do dinheiro, de que o propósito do dinheiro é para honrar e glorificar a Deus, de que do dinheiro vai depender a sua sobrevivência desde quando nasce até quando morrer. Entender isso, esse processo todo, vai te fazer a não entrar em dívidas. Por isso vocês devem conversar sobre dinheiro. Provérbios 22, versículo 26 e 27 diz assim: não estejas entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas. Pois se não tens com que pagar, por que arriscas perder a cama de debaixo de ti? Então você vê aí o conselho do sábio de provérbio dizendo para a gente, olha, por que você está se arriscando, né? E alguns casais se arriscam e não conversam, não sabem quem é o dono do dinheiro, eles acham que eu sou o dono do meu dinheiro, eu trabalhei, eu ganhei, e eu suei, trabalhei não sei quantas horas por dia, eu mereço gastar comigo, aí gasta irresponsavelmente, daqui a pouco estão os boletos chegando e eles não têm como pagar. É preciso entender que se vocês não conversarem sobre isso, se vocês não entenderem os princípios bíblicos que norteiam o gasto do seu dinheiro, vocês vão entrar em dívidas. E isso vai trazer conflito para o seu casamento. E nós estamos aqui ajudando a resolver os conflitos conjugais, né? Essa é a nossa intenção, esse é o nosso objetivo. E nós também estamos levantando questões que vão te alertar para que não gerem mais conflitos. Não esqueça
da estatística que eu passei na live de hoje de manhã. 57% dos casais em 2020 se divorciaram por causa de finanças, por causa do dinheiro. Não é? É lógico que existem outras coisas por trás, mas o estupim disso foram as finanças. Não controlaram as finanças, não souberam administrar as finanças, discutiram por causa delas, a tal ponto que chegaram a se divorciar. Cada um defendendo o seu desejo egoísta, né? Não entrando em acordo, dinheiros separados e tantas outras coisas que já foram apontadas na live das 7 horas da manhã de hoje. 57% é um índice muito alto. Muito alto. Muito alto, não é? Então, para você ver a importância que é vocês conversarem sobre isso. E o último motivo pelo qual vocês devem conversar sobre o dinheiro, a Ângela já até começou a falar sobre ele aqui, é para ajudarem outros. Vocês conversam sobre dinheiro já colocando isso em pauta. Quem nós podemos ajudar com os recursos que Deus nos deu? A quem nós podemos ajudar? Olha o exemplo de Barnabé, né? Atos capítulo 4, verso 36 e 37. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então você vê esse homem aqui, extremamente altruísta, usando o dinheiro de acordo com aquilo que Deus desejava dele. E quantos casais poderiam ajudar outros que estão passando necessidade e não ajudam, justamente porque não sobra ou não colocam como prioridade na sua vida, ou não discutem sobre isso, não conversam sobre isso. E quando o Marcos falou não sobra, né? Não sobra porque gastou deu uma tudo, risadinha, né? A gente não ajuda com o que sobra. O nosso planejamento financeiro deve já prever isso, né? E talvez você pego de surpresa e aí você redireciona o seu planejamento. Você reorganiza para que com aquilo que você iria gastar com a sua família, com a sua casa, você pode então redirecionar e ajudar aqueles que estão precisando. Eu aprendi isso na prática há alguns anos, quando eu fiquei sabendo que uma pessoa estava precisando de ajuda, e ela não estava precisando por uma ajuda quando desce. Ela não tinha comida naquele dia, o filho dela não tinha almoçado naquele dia. E eu fiquei sabendo disso sem querer maneira de dizer, né? Deus permitiu que eu encontrasse essa pessoa na rua, e quando eu a convidei para ir lá em casa com seu filho, brincar com os meus, ela então compartilhou que ela não podia, que ela estava indo para determinado local, para uma igreja, onde ela tinha uma conta na lanchonete da igreja, e ela precisava levar então o filho. Eu falei, mas deixa ele, você... Não, eu preciso levá-lo, ele está sem almoçar, nós estamos sem nada em casa. Então eu vou levá-lo até lá, porque eu tenho conta naquela lanchonete, e eu vou comprar um salgado para ele comer. E naquele dia que ela falou aquilo, nós tínhamos um valor nós tínhamos R$400 na nossa conta, e naquele dia o Marcos faria uma compra à noite, quando ele chegasse do culto. Quando ele saísse do culto, ele iria passar no supermercado e comprar, era ensaio do coro. Saindo do ensaio do coro, ele iria passar no supermercado e trazer algumas coisas que estavam faltando com esse dinheiro. E eu disse para ela, olha, quando você sair, ela ia participar desse coro, eu falei, quando você sair, você vem aqui para minha casa, porque nós vamos juntos no supermercado.
Mas para eu chegar a tomar essa atitude, eu liguei para ela depois no celular dela falando, olha, vem aqui para casa assim que acabar o ensaio do coro que eu preciso falar com você. Eu liguei para algumas pessoas que já ajudavam essa família, algumas pessoas bem abastadas, e eu não consegui falar com nenhuma delas. E quando eu não consegui falar com nenhuma delas, eu entendi Deus falando comigo, eu não quero que nenhuma dessas pessoas ajudem essa fulana hoje. Eu trouxe essa informação até você porque é para você ajudar. E aí eu liguei para ela e falei, olha, vem aqui em casa quando você terminar então o seu ensaio e que eu quero conversar com você. E aí eu falei para ela, olha, nós vamos juntas ao supermercado e vamos... Ah, mas eu sei que você também não pode. Sim, mas nós vamos dividir o que nós temos. Né? Que Deus é esse. Então a gente não ajuda só com o que sobra, só com o que tem sobrando. Quantas e quantas vezes eu precisei falar para os meus filhos, e eu entendo que eu falei isso, e eu falei isso não com dó, não com piedade, não com misericórdia dos meus filhos, não com o coração pesado, mas eu falei isso com a alegria de alguém que estava ensinando esse princípio bíblico. Olha, nós não poderemos mais fazer aquele programa que iríamos fazer, aquele passeio, porque a família tal está precisando. E as pessoas são mais importantes que as coisas. As pessoas são mais importantes do que um passeio. E então nós vamos redirecionar o valor que iria ser gasto nesse passeio para ajudar essa família que está precisando. Então, não é só o que sobra, mas é daquilo que chega nas nossas mãos. Vamos administrar de tal forma que possamos ajudar aqueles que precisam. Mas isso só acontece quando você entende esses princípios que nós estamos falando aqui, de quem é o dono do dinheiro, para que Deus te criou o dinheiro, qual a finalidade do dinheiro que está na sua mão, e a quem o dinheiro deve honrar e glorificar. Quando você entende esses princípios, você passa a tratar o dinheiro, vocês passam a tratar o dinheiro de forma responsável, e vocês passam a conversar sobre isso para vocês destinarem, darem o destino para o dinheiro que Deus sempre quis que ele tivesse. Tá bom? É isso. Sim. Não é? Por enquanto. Às 9 horas tem mais. Fique com Deus. Deus abençoe vocês.